Vamos ser claros. Não há escravidão hoje porque o Império Britânico a aboliu. É por isso que não existe escravidão. O fato de não conhecer a história não significa que isso tenha graça. A verdade é que todo grande império e civilização surgiram por conquistas. Eu estudei história islâmica quando estava na universidade. Os grandes sucessos do califado em seus primeiros dias não foram alcançados dando as mãos e cantando Kumbaya. Toda a grande civilização avança através da conquista. Quando as pessoas falam sobre colonialismo e reclamam, tudo o que ouço são perdedores reclamando por terem perdido. A plateia muçulmana se incomodou quando Constantin Kissin falou uma verdade desconfortável. Veja só. Eu só queria ressaltar que nenhum país tem a obrigação de permitir que propaganda inimiga seja transmitida em seu território. Isso não significa que eles não acreditam na liberdade de expressão. Na Guerra Fria, a União Soviética proibia a imprensa americana em seu território e os Estados Unidos não permitiam a imprensa soviética no país. Isso é algo bastante normal de se fazer porque quando você está em guerra, o objetivo é a sobrevivência. E é amplamente aceito que, em tempos de guerra, as coisas são um pouco diferentes. Mas, novamente, eu coloco essa questão para você. Onde existe uma sociedade melhor e que realmente viva a liberdade de expressão como você deseja? Ok, para mim sim. Acho que a gente realmente precisa se perguntar quem define o que é essa propaganda, certo? E não é justo porque vimos isso o tempo todo no apartheid na África do Sul e até mesmo na segregação nos Estados Unidos e assim por diante. Muitas dessas vozes foram silenciadas. Houve uma época, certo, quando o Holocausto aconteceu? Isso ocorreu por um motivo. As pessoas foram silenciadas. Aquela propaganda era tão difundida, e você diz que só por esses países estarem em guerra, isso se justifica. E o genocídio em Gaza, essa é mesmo a guerra dos Estados Unidos? Poderíamos entrar na obrigação que os Estados Unidos sentem de justificar o genocídio e o massacre de mais de 40 mil palestinos. É absurdo. Meu ponto é, você está aqui no Ocidente falando livremente. Qual é o lugar que você acha que faz isso melhor do que nós aqui? Acho importante reconhecer que isso não é... Mas onde é esse lugar? Quero dizer, é uma pergunta simples. É só o nome de um país. Reconheço o privilégio de poder falar o que quiser. Então aqui é o melhor lugar do mundo para a liberdade de expressão. Eu não sei. Essa é minha experiência pessoal. Ninguém disse isso. Na minha experiência, isso é verdade e depende de cada um. No meu caso, é assim. Beleza. Fui silenciado tantas vezes no Ocidente, acho que eu sentiria medo. Por que você não vai para outro lugar onde seja melhor falar? Realizamos vários encontros públicos no Catar e falamos livremente. Tudo bem. Sim, só estou te falando. Então o Catar é melhor em liberdade de expressão, você diria? O que experimentei, certo? Vivi em todo o mundo. Isso é por causa do que você disse. Ok, mas não estamos falando da Rússia. Reconheço que ela tem muitos problemas, assim como a China. Mas esse não é o objetivo deste debate agora. Eu realmente adoraria ter um debate focado na Rússia e na China e em seus crimes imperialistas e horríveis contra a humanidade. Não temos tempo suficiente, então não vamos desviar do assunto. Você diria que o Usain Bolt é rápido ou lento? Desculpe. O Usain Bolt, o velocista, ele é rápido ou ele é lento? Ele é rápido. Como você sabe disso, comparando ele com outras pessoas, certo? O mesmo vale para a liberdade de expressão. O mesmo vale para tudo. Tudo é entendido comparando com outras coisas. Existem 6 grandes civilizações no mundo. Civilização cristã ocidental, civilização cristã oriental, as 2 civilizações islâmicas, a civilização chinesa e a civilização indiana. Em qual dessas civilizações você preferiria viver em vez da atual? Isso não tem nada a ver com a questão da velocidade. Vamos manter isso, mas acho bom que estamos nos aquecendo um pouco aqui no debate. Como vocês viram no nosso vídeo mais cedo, há mais restrições à liberdade de expressão em algumas partes do Ocidente. Tomem, por exemplo, a Dinamarca, que restringiu discursos religiosos em nome da antirradicalização. De acordo com um relatório recente, a Lei de Segurança Online do Reino Unido de 2023 pode, inadvertidamente, suprimir alguns tipos de fala lícita. Existem coisas que não deveríamos ter permissão para dizer? Agora pedimos à nossa plateia no palco suas opiniões sobre limitar a liberdade de expressão. Então vamos dar uma olhada no que vocês todos pensam. Então, há algumas descobertas interessantes aí. Alguns de vocês são absolutistas da liberdade de expressão e muitos de vocês realmente tendem para esse lado. Mas alguns de vocês veem valor em limitar certos tipos de liberdade de expressão para os oradores. Alguma dessas coisas te surpreende? Bem, existe algo que os economistas chamam de preferência revelada versus preferência real. Então, até que ponto isso é verdade ou não, a gente só vai saber quando testar alguns casos, certo?
Acho que podemos ver um cenário diferente ao fazermos isso. Sim, quero dizer, eu acho interessante. Estamos aqui falando sobre o Ocidente, e tudo o que fizemos até agora foi dizer que o Ocidente é melhor. Acho que isso é uma distração e desvia o foco. Não estamos falando do mundo todo, mas do Ocidente agora. Achei hilário ver Douglas Murray no palco. Geralmente, Douglas Murray é hilário, mas gostei de ouvi-lo dizer que o Ocidente valoriza a liberdade pessoal de todos. A menos, é claro, que você diga do rio ao mar. A menos, é claro, que você fale sobre o que está acontecendo em Gaza e não enquadre automaticamente como algo que começou imediatamente em 7 de outubro. A menos, é claro, que você esteja na França e queira usar um keffiyeh ou um hijab. Sabe, absolutistas da liberdade de expressão como Douglas Murray, acho que é assim que ele se define, têm muita liberdade para si mesmos, mas muito pouca liberdade para pessoas que não se parecem com eles, não falam como eles nem os imitam, pelo que me parece. Sou amigo do Douglas e nunca o ouvi se dizer absolutista da liberdade de expressão. Sobre seu ponto, e vimos isso nos trechos anteriores, de não poder exibir bandeira da Palestina, já fui a vários protestos pró-Palestina, documentados no nosso canal do YouTube, com pessoas falando o que quiserem. Alguns dizem que o 7 de outubro foi uma operação de falsa bandeira. As pessoas são livres para isso. Eu convido as pessoas a irem à Rússia e dizerem que a invasão da Ucrânia foi um erro, ou que foi errada, imoral ou ilegal. Elas seriam presas imediatamente. Então não é uma distração perguntar onde estão essas outras sociedades. Tudo é entendido em termos do que está disponível para você, certo? No espectro de liberdade que você tem à disposição, que lugar é melhor do que o Ocidente? Essa é a questão. Eu sinto que há um medo de que a liberdade de expressão não exista no mundo ocidental para todos, porque para pessoas de minorias étnicas, suas vozes realmente não estão sendo ouvidas. E obviamente a gente fala sobre, a narrativa ocidental. Quero ver o que está escrito na narrativa ocidental, pois não encontro em nenhum lugar o que é essa narrativa. Então eu sinto que isso é simplesmente inventado conforme vai acontecendo. Certo, há vários pontos aí. Sim, precisamos responder rapidamente. Certo, resposta rápida. Unindo os dois pontos que citaram, precisamos primeiro definir o que significa liberdade de expressão. O primeiro ponto sobre liberdade de expressão é a capacidade de criticar o governo e a sociedade em que você vive. Então, quando eu digo onde é um lugar melhor para poder criticar o seu governo, ou digamos a religião dominante, certo, naquela sociedade em particular, você pode criticar o cristianismo no Ocidente, você pode criticar o governo britânico, você pode criticar o governo americano, e em geral você vai ficar bem. Eu entendo o seu ponto, e eu mesmo já levantei esse ponto no caso de Julian Assange. Quanto à escravidão, bem, se você quer entrar nesse assunto, meu amigo, vamos lá. Mas não muito a fundo. Bem, quero dizer, essa é uma conversa que me deixa perplexo no Ocidente. Vamos ser claros, o motivo de não haver escravidão no mundo hoje. Quero dizer, hoje há muita escravidão no mundo, mas onde ela não existe é porque o Império Britânico a aboliu. Por isso não há escravidão nessas regiões. Bem, olha, o fato de você não conhecer a história não significa que seja engraçado, então deixe-me te ensinar agora. Vou te ensinar agora. Sei que a narrativa woke e anti-ocidental sobre a escravidão, bem, você não está exercendo muito bem a liberdade de expressão, está? Você não está praticando a liberdade de expressão muito bem, está? Nós vamos continuar, desculpe, temos que continuar. Você não pode dizer algo que você não gosta. Dizendo liberdade de expressão muito bem, está? Obrigado. Eu pensei que vocês defendiam a liberdade de expressão. E você? Deixe-me terminar meu argumento. Vamos terminar? Vamos terminar o argumento. E então eu vou trazer isso para o público no palco. A narrativa ocidental diz que não existia escravidão até britânicos ou americanos surgirem e iniciarem a escravidão. Escravos foram o primeiro bem que já foi comercializado entre seres humanos de todos os tempos. Eles foram o primeiro bem já negociado. Os nativos americanos tinham escravos. Os otomanos tinham escravos. Os africanos tinham escravos. Todo mundo tinha escravos. O motivo de não haver escravidão no Ocidente é o Império Britânico, que praticou escravidão por muito tempo, como todo mundo, e depois a aboliu. E não só isso. né? O Império Britânico então gastou uma quantidade enorme de sangue e recursos para forçar os comerciantes de escravos do Oriente Médio, sendo o comércio transariano de escravos muito pior do que o comércio transatlântico de escravos. No comércio de escravos. Não foi isso que este cavalheiro disse? Constantino, vamos chamar o Steve por um instante. Durou, foi muito pior. Gastamos muito sangue e recursos para acabar com isso. Essa é a verdadeira história da escravidão. O cavalheiro não disse isso. Eu ouvi o que ele falou.
Bem, eu não consegui ouvi-lo muito bem, então gostaria de esclarecer. E eu gostaria de dizer que acho muito importante o que você disse, porque você disse algo que, na verdade, é interessante. E isso nos leva a uma conversa desconfortável. Quando você olha para a ascensão de Donald Trump e do populismo nos Estados Unidos, por que isso aconteceu? Porque havia muitas pessoas que se sentiam ameaçadas, menosprezadas e deixadas para trás na lógica do sucesso. Eles viram uma elite liberal do Nordeste dos Estados Unidos chegar e prejudicá-los e basicamente dizer: vocês ficaram para trás. Ouvi você dizer que, mesmo em um sistema que defende liberdade de expressão, direitos civis e democracia, as minorias ficam para trás, sofrem assédio e não usufruem desses benefícios. Entendi certo? Sim, entendeu. Então só quero dizer que esse elemento que você mencionou está alimentando esse sentimento de humilhação e de se sentir rebaixado que muitas comunidades ao redor do mundo sentem hoje, e isso está impulsionando muito do ódio. E o que é diferente sobre o tempo em que vivemos, e estamos falando de jornalismo em parte, é que o jornalismo está sendo solicitado a carregar o peso dessa tensão dentro dessas sociedades enquanto elas passam por tudo isso. E é muito difícil para eles fazerem isso porque essas sociedades muitas vezes não querem mais permanecer unidas. Existe um conceito, civitas. Você luta vigorosamente. Katsad e eu podemos debater intensamente, mas sabemos que no final das contas estamos no mesmo barco. Existe respeito mútuo, mesmo que discordemos fortemente um do outro. Isso está se desfazendo e piorando no meu país. Pelo que você disse de forma emotiva, tive a impressão de que era isso que sentia. É isso mesmo, é exatamente isso aí. A maioria dos países que visitei, que deveriam ser cheios de recursos, de alguma forma tinham má administração. E alguns dos países que parecem ser conhecidos por terem poucos recursos tinham uma gestão melhor. Então, coisas como a internet e os carros, na verdade, surgiram por causa das guerras. Quais são as chances de que o Ocidente tenha avançado por causa de alguma escassez de recursos e por causa da colonização que aconteceu? E por que, em alguns países do sul global, eles ainda acham que terceiro mundo e primeiro mundo é realmente um ranking, em vez de ser sobre se você seguia o Ocidente ou a União Soviética na época em que a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo? Então, quais são as chances de que o motivo pelo qual a liberdade de expressão não está sendo bem aplicada em outros governos, seja porque a forma como o governo está sendo conduzido não está alinhada com os valores do próprio povo daquele país? Posso fazer uma observação rápida sobre o que você disse? Não vou responder tudo, mas queria comentar um ponto. Essa discussão sobre colonialismo é muito comum atualmente no Ocidente. A triste verdade é que todo grande império e civilização foram criados por conquista. Se você olhar para a Rússia no mapa, é o maior país do mundo. Isso não aconteceu dando as mãos e cantando Kumbaya. Eu estudei história islâmica na universidade. Os grandes sucessos do califado no início não foram alcançados dando as mãos e cantando Kumbaya. Grandes civilizações avançam por conquistas. Quando falam de colonialismo e reclamam, só vejo perdedores lamentando a derrota. Então isso não foi uma reclamação. Vejo que algo aconteceu de novo. Não estou falando de você especificamente. Quero dizer, é só toda essa narrativa sobre colonialismo. O ponto é, a única palavra que você ouviu do meu amigo foi escravidão. E a única palavra que você ouviu de mim foi colonialismo. Minha pergunta era, e bem? Como falei, sua pergunta é longa e complexa. Vou simplificar. Tudo bem. Então, se o seu ponto era que muitas das coisas que criamos surgiram por meio da guerra e que muitas das nossas conquistas foram desenvolvidas assim, meu ponto é que todas as conquistas humanas foram criadas assim, até certo ponto. Com certeza. Minha pergunta era, estamos dizendo que todos estamos falando sobre a narrativa ocidental, não porque estamos tentando escolher o melhor lugar para então todos irmos morar lá. Acho que estamos tentando encontrar uma maneira de avançar a narrativa no mundo para algo melhor para todos, tanto quanto pudermos, se isso for possível. Eu não acho que seja, então. Okay. Então, minha pergunta era, você diz que todos seguem seus interesses, mas depois afirma que os valores do Ocidente são superiores. Então, é uma questão de moral e valores ou de interesse? Eu quero saber. E é porque outros países, como a Jordânia, onde tentam seguir a narrativa ocidental, e mesmo que os preços sejam iguais aos do Reino Unido, os salários não chegam nem a 1/3? Isso ocorre porque os valores das pessoas diferem dos do sistema que seguem? Não, eu não acho que seja por causa disso. Obviamente, países diferentes têm recursos diferentes, histórias diferentes, posições geográficas diferentes, vizinhos diferentes e assim por diante. Ao afirmar que países e civilizações buscam seus interesses, só constata um fato. Mas em termos de valores, o motivo pelo qual eu digo que os valores ocidentais são melhores é que o Ocidente é o único lugar que a ideia de governo por consentimento, de liberdade individual e de capitalismo de livre mercado
A ideia de que todos devem ser livres para buscar seus próprios interesses da forma que acharem melhor chega a ser considerada um valor. Para mim, isso é a razão do nosso sucesso. Os Estados Unidos prosperam não só por suas ideias, mas também por seu monopólio geográfico no continente, o que os mantém livres de invasões. É um país recém-criado que pôde construir infraestrutura do zero e assim por diante, certo? Mas, no fim das contas, o que eu estou dizendo é que os valores, sabe, o motivo pelo qual bilhões de pessoas foram tiradas da pobreza ao redor do mundo, você tem que pensar sobre isso, certo? Em 1947, quando aconteceu a partição da Índia, a expectativa média de vida na Índia era de 32 anos. 32, certo? Hoje é mais de 70. E o motivo é o capitalismo, e o capitalismo foi criado bem aqui na Inglaterra. Você deveria pesquisar sobre isso, senhor. Você deveria pesquisar sobre isso. Isso exigiu coragem diante de uma sala cheia de pessoas que odeiam o Ocidente. Eles não gostam da civilização ocidental. Eles veem um problema em como ela foi criada. Constantino Kissin expõe os fatos reais sobre o que realmente aconteceu e a história desconfortável que muita gente prefere ignorar. Que, na verdade, o tráfico de escravos árabe do Oriente Médio foi muito pior do que o ocidental. Que não foi o Ocidente que inventou a escravidão. Na verdade, foi o Ocidente que acabou com a escravidão. O Ocidente não é o único a ter falhas. O Ocidente é a única sociedade que se olhou no espelho e decidiu corrigir o próprio rumo, certo? Então, toda essa ideia de julgar o Ocidente e penalizá-lo por seus erros e ficar olhando para trás, vasculhando cada canto e todo e qualquer problema que já existiu na civilização ocidental é, na verdade, um erro. E estamos penalizando a civilização que foi responsável, que realmente foi responsável por corrigir muitos dos males sobre os quais essas pessoas reclamam. Você reclama sobre a escravidão, na verdade. Na verdade, o Ocidente foi o primeiro a pôr fim a isso. Acho que Konstantin Kiss merece uma salva de palmas. E isso realmente está ligado a um problema muito mais amplo, que é a desmoralização que aconteceu no mundo ocidental, porque estamos corrigindo o rumo, porque as pessoas estão sendo ensinadas sobre os males cometidos por seus ancestrais. Isso fez com que as pessoas brancas no Ocidente se sentissem muito culpadas. E quando você se sente culpado, não é uma sensação boa. Na verdade, isso está levando muitas pessoas a um tipo de comportamento quase de seita, como se tivéssemos que compensar pecados que nunca cometemos. Novamente, essas são coisas que aconteceram há centenas de anos. E há pessoas hoje em dia que agora se sentem obrigadas a, de certa forma, expiar os pecados de seus antepassados. E isso foi longe demais, sabe? E fez com que as pessoas se sentissem quase envergonhadas de se chamarem de americanas, britânicas, francesas, polonesas, etc. Então isso precisa ser corrigido? Isso precisa parar? Essa era a constante de queixas e de quem é a maior vítima e quem é o maior opressor precisa acabar, porque a realidade é que tudo isso não leva a nada. Mas, sabe, tentar fingir que somos culpados disso hoje, mesmo não tendo nada a ver com isso, é uma maneira terrível de fazer as pessoas se sentirem mal e não avançar de verdade em nada. Não adianta nada, certo? É a mesma coisa. É como chorar pelo leite derramado. E Konstantin Kiss entende isso. E é por isso que ele, junto com Jordan Peterson, junto com muitos outros, está fazendo um trabalho incrível com a AERC e outros projetos. Apenas, sabe, tentando fazer as pessoas voltarem à ideia básica de vamos trabalhar para produzir. Então vamos ignorar todo o barulho e focar no que importa. E vamos tentar revitalizar a civilização ocidental e os jovens para que possamos realmente inaugurar uma era de ouro da civilização ocidental e superar toda essa bobagem. Para mais conteúdo, inscreva-se no canal. Se quiser nos ajudar a fazer mais desses vídeos, acesse buymeacoffee.com/JewishUncensored.